Rio Grande do Sul atingiu a maior taxa de homicídios em 10 anos. Segundo o Atlas da Violência, em todo o país, 75% das vítimas são negras. Para analisar o tema, nós contamos com a presença do mestre em Ciências Criminais, Saulo Marimon. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Saulo, de acordo com os dados do Atlas da Violência, publicado nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul atingiu, em 2017, o maior número de homicídios em 10 anos. O levantamento, porém, ainda não reflete a redução das mortes contabilizadas pela Secretaria de Segurança do Estado. Como tu analisa essa questão? Bom, primeiramente, para quem nos assiste em casa, qual é a importância de uma publicação como esta? A estatística criminal, ela é realizada a partir dos registros de ocorrência policial. Esse é o principal foco que nós temos nas ciências criminais. Uma outra forma é através dos registros de morte, que o Ministério da Saúde faz. Eles analisaram o período de 2017, então 18 não foi contemplado. Sim. Eu fiz uma análise porque os cientistas sociais, eles fazem o seguinte critério. Eles pegam o índice da população de crimes praticados, os homicídios, se não me engano foram 2.800 no ano de 2018. A população gaúcha, por exemplo, é 11.290.000, dados de 2016. Divide os delitos pelo número de gaúchos e multiplica por 100 mil habitantes, que é uma tentativa de padronizar, porque tem cidades que não têm 100 mil habitantes. Sim. E tem cidades com muito mais de 100 mil habitantes. Então, a gente usa a taxa por 100 mil habitantes para que, desta forma, a gente consiga ter uma percepção social. Porque a estatística, muitas vezes, Bibs e pessoal que nos assiste, ela vai dar inconsistências. Um exemplo, houve uma morte numa cidade muito pequena, uma questão de roubo a banco, que mataram alguns infratores. Obviamente que, naquele ano, os índices serão alarmantes de criminalidade, mas não corresponde com a realidade local. Então, sempre tem que se olhar esses dados com uma verticalidade, com uma contextualização, para que possamos compreender, até porque esses dados são muito importantes para a prevenção criminal. Sim. Agora, os dados do Atlas são do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, isso, né? Isso mesmo. Então, como a gente já tinha antecipado, trata-se do maior nível histórico de letalidade violenta intencional no país. O que significa esse recorte? O que o estudo quer dizer com essa expressão? Assim, quando nós falamos na letalidade, estamos falando, primeiramente, homicídios com a intenção, o homicídio doloso. O que está sendo observado por esse Atlas, de uma forma muito minudente, é que está se matando mais no país. Às vezes, aqui, quem está no estúdio, quem está em casa, não percebe isso, porque na sua vida não enfrenta essa situação de uma morte próxima a si. Mas, no plano geral da sociedade, está se levando a óbito muito mais do que se matava antigamente. Um dos fatores que esse nosso Atlas apontou é que há um aumento na região norte e nordeste do Brasil, e isso tem, segundo uma análise desse Atlas, desses pesquisadores, uma correlação com o conflito entre facções criminosas no norte e no nordeste pela obtenção de drogas. Só para dar um exemplo, tu compras 1 quilo de cocaína a $1.000 em Santa Cruz de la Sierra, tu vai vender em São Paulo a $8.000, na Europa a $50.000. Então, é inegável que o tráfico de drogas é a principal causa da violência neste tipo de quesito. Só para a população ter uma ideia em casa, esse próprio Atlas nos informa que, mais ou menos, é uma estimativa, a sociedade gasta 6% do PIB, Produto Interno Bruto, tudo que nós produzimos no nosso país, com cuidados com a violência urbana e rural. Sistema de saúde, sistema criminal, sistema prisional, questões de segurança privada. E isso você vai perceber muito na sua vida, porque na sua região, certamente, temos mais vigilantes privados, temos novos sistemas de segurança na sua casa, alarmes, etc. Dá mais ou menos 373 bilhões de reais. Antes de passar para um outro recorte, apenas
trazendo o número da primeira pergunta, relembrando, por exemplo, que o Rio Grande do Sul atingiu em 2017 o maior número de homicídios em 10 anos, dá para a gente também estabelecer uma relação, né, ou uma correlação com a guerra das facções, que a gente vem acompanhando um crescimento muito intenso, especialmente de 2016 para cá, passando por um período de crise também, uma crise financeira que afetou o trabalho das polícias. Dá para somar tudo isso nessa sopa aí? Assim, primeiramente, nunca se explica um dado a partir de um contexto muito focal. Você tem que entender como um todo. Sim. Já os dados de 2017 eram graves, havia um acréscimo, tanto que a Força Nacional de Segurança Pública foi chamada para conter um conflito, que depois ela já foi embora. Só que os dados posteriores da Secretaria de Segurança Pública já são menores. Tem se aplicado um valor maior em inteligência policial e tem se conseguido, de alguma forma, com esse trabalho de prevenção na inteligência, reduzir esta questão da criminalidade. Sim. Um outro elemento importante é que a remoção de líderes de facções para penitenciárias federais acaba diminuindo a influência destes aqui no nosso estado. Sim. Isso não se pode negar. Claro. Agora, como nós vimos aí, sim, outro recorte, os negros são as maiores vítimas de homicídios no país. Isso não é mais uma novidade, a gente já discutiu inúmeras vezes esse fato. Faltam políticas públicas para diminuir o número de mortes entre a população negra? Olha só, até essa é uma das minhas ressalvas, essa pesquisa, com a devida vênia aos pesquisadores, eu até mandei um e-mail hoje à tarde para eles sobre isso, porque em alguns estados houve redução, só que a pesquisa não aponta se ela fez uma análise do público, da população geral de um estado, de todos os estados da federação, ou se foi apenas das pessoas afrodescendentes. Eu penso que foi na população geral e a tendência é que os dados sejam até mais graves. Pode estar se matando mais pessoas afrodescendentes do que os negros, do que diz essa pesquisa. No nosso país, nos dados criminais desta pesquisa, indicam que são os jovens que morrem. De 15 a 29 anos, compõem o quadro mais ou menos 76%. Homens, solteiros, a maior parte negro. Existe um conflito social muito grande que a sociedade vai poder responder com maior proteção às partes sociais vulneráveis. No direito penal, nós temos duas expressões importantes, que é a fonte formal de direito e a fonte material. A fonte material é aquele fato social, aquelas questões que nós vivemos que nos levam a chegar ao nosso legislador e dizer, por favor, precisamos de uma norma que regule, que proteja isso. Então, leis são criadas a partir de situações sociais que visivelmente exigem do poder público uma resposta. Esta pesquisa, por exemplo, está agora falando pela primeira vez na história sobre a população LGBTI. Antes não tinha nenhum parâmetro. Agora está se tendo o primeiro parâmetro, então a imprecisão científica pode acontecer. Sim. Mas é importante que se discuta e se aumente as penas quando existe um grupo social que está sob vulnerabilidade específica. Uma prevenção, uso do trabalho de polícia, trabalho social. Isso tem que ser feito de forma contínua, de forma persistente, no microcosmo ao macrocosmo, de curto, médio e longo prazo. Isso envolve escolas públicas para evitar os conflitos entre adolescentes, isso envolve a questão da discussão que nós temos que fazer sobre legalização ou não de drogas, porque, gostem ou não, nós estamos hoje, mais de 70% dos presos do Brasil tem relação com a questão da droga. Nós temos agora, nesses dados que o Atlas informou, que a razão do aumento da violência no Brasil de letalidade tem a ver com a questão das drogas. Sim. Isso é importante discutir. Não quer dizer que vamos liberar as drogas. Pessoalmente, eu não tenho posição favorável, pessoalmente, mas eu não posso ignorar que isso pode gerar uma outra forma de enfrentar essa questão criminal que nós não estamos conseguindo fazer a contento. Bom, a gente já falava sobre a questão das polícias em quase todo o país, mas em especial aqui no Rio Grande do Sul, a gente viveu um momento de muita crise, né, uma crise financeira que atingiu a estrutura e também a própria, né, os próprios soldados, por exemplo, que ficaram sem receber. Tudo isso tem que ser levado em conta, né, de que maneira esse problema afeta na solução de crimes, por exemplo. Porque aqui a gente está falando do número de homicídios e a gente também tem que levantar, por exemplo, quantos desses homicídios tiveram algum tipo de solução.
Aliás, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, você que está em casa pensando que foi vítima de algum tipo de delito, de infração criminal e não fez o registro. Um dos maiores problemas que a Polícia Civil enfrenta para investigar um delito é que muitas pessoas não fazem o registro por achar que não vai dar nada, que não vai funcionar. Só que a segurança pública, ela vai mobilizar suas viaturas policiais a partir de um dado espacial fornecido pelo sistema de estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, indicando esta região está com vulnerabilidade, está com uma incidência maior de delito. Então, se não existir, já temos um quadro muito baixo de policiais militares e civis na ativa, nós temos dificuldades financeiras, orçamentárias, que é de conhecimento de todos. Mas se não existir um trabalho de inteligência, e aí precisa a comunidade colaborar com as polícias, indicando, fazendo ocorrência policial, indicando com a maior precisão possível os dados a partir daqueles delitos que ocorrem, se não houver isso, sequer haverá chance da polícia perceber que existe essa infração penal perto da sua casa. E aí vem a questão. A polícia, ela só vai colocar suas parcas, viaturas, onde tem dificuldades financeiras para enfrentar, no lugar em que há maior incidência. Se não tem registro, não tem delito, para que eu vou botar uma viatura ali? Bom, qual o efeito o decreto das armas do governo Bolsonaro pode trazer no número de homicídios nos próximos anos, na tua perspectiva? Algumas perspectivas defendem de que vão intimidar a ação dos criminosos, a partir de que se sabe, ou pelo menos se tem a possibilidade de o cidadão usar a sua arma. Outros podem imaginar que homicídios podem crescer não só junto às facções criminosas, mas homicídios, por exemplo, passionais, brigas de trânsito, coisas do tipo. Querido, eu não quero respeitar a opinião contrária de quem defende as ideias dessa visão armamentista em casa, mas eu quero que reflita a seguinte situação. De 10 estudos, 9 apontam que a ideia de mais armas e menos crimes é falaciosa. Não acontece. Não resolveu em nenhum lugar do mundo. Vai funcionar aqui no Brasil? Muito menos. Existe, sim, uma ideia, uma informação estatística nesse Atlas, que nós teríamos 12% a mais de homicídios com o uso da arma de fogo se não tivesse o atual Estatuto de Desarmamento. Aí tu vai chegar em casa, mas isso é chute, é uma estimativa. Não, é que tu, analisando os dados criminais que nós temos acesso, você pode constar no site do IPEA, o que eu estou lhe dizendo, no site do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, você começa a fazer uma curva de ascendência. E em 2003, essa curva estagnou com a publicação do decreto do desarmamento. Ora, havendo a maior quantidade de armas em circulação na nossa sociedade, infelizmente, as pessoas não têm essa noção, mas os crimes de morte por arma de fogo geralmente são chamados interpessoais, briga de vizinho, briga interna em casa, que aí você acaba fazendo uso de um equipamento para um fim equivocado, para o fim que não deveria ter sido feito. Você deveria usar talvez para a sua segurança, caso você acredite que isso vai funcionar. Eu, pessoalmente, sou ao contrário, que vai ser efetivo, mas você vai acabar, num momento de emoção, de discussão, né, vai acabar matando alguém. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, dá em torno de 6% das infrações com arma de fogo. A maior parte envolve crimes de cunho passional. Sim. Bom, para fechar, e aproveitando também a tua experiência, não só como estudioso, mas também como policial, né, atua na Polícia Civil, tanto se fala em integração das polícias, Polícia Civil e Polícia Militar. Esse é um caminho, de fato, hoje, essa integração, ela existe, ela já existia antes, ou a partir de agora ela pode ser aprimorada de alguma forma? Eu fui aluno da única turma até hoje, feita da Polícia Civil, que teve um curso integrado, ou seja, nós fizemos um curso de 9 meses em 2000, e os 4 primeiros meses nós fizemos junto com a Polícia Militar e com a SUSEP, lá na Academia da Polícia Militar. E foi uma experiência muito positiva, porque nós nos aproximamos dos futuros agentes policiais da Polícia Militar e dos agentes penitenciários da SUSEP. É inevitável, nós não podemos trabalhar se não integrados. A Polícia Civil, ela não está na rua, via de regra, com suas viaturas, enquanto a Polícia Militar, ela está na sua atividade externa, fazendo a ideia de polícia ostensiva e pode auxiliar a Polícia Civil com informações relevantes sobre movimentações
suspeitas ou ilegais, e sem esse trabalho de parceria, nós vamos remar contra a corrente. Muitas vezes, os pessoas que delinquem, elas têm muito mais percepção das questões do que, infelizmente, nós que estamos trabalhando com a questão da segurança pública. Ou seja, nós temos que ter esse comprometimento, essa preocupação, que trabalhando próximos uns dos outros, isso vai das escalas mais subalternas até o comando, nós temos que ter em mente que isso vai gerar melhor qualidade no resultado que se almeja. Agora, caso contrário, remando um para um lado, outro para o outro, não tem como. Bom, eu quero agradecer a presença de Saulo Marimon, mestre em Ciências Criminais, que nos ajudou a entender um pouco melhor sobre os números apresentados, né, a respeito da violência no país, números assustadores, em especial aqui no Rio Grande do Sul. Eu espero te encontrar em um outro momento. A honra é minha. Né, para que a gente possa analisar números que não tragam, por exemplo, essa perspectiva, como tivemos em 2017, o maior número de homicídios em 10 anos. A gente espera que a coisa mude daqui para frente e vamos ver o que vai acontecer agora com as políticas públicas que vão ser implementadas. Muito obrigado, querido. Seja bem-vindo, Saulo. Um grande abraço. Muito obrigado, grande abraço a todos.